episódio de hoje, o espelho de Vatak. Eu sempre gostei de antiguidades. Gosto de procurar coisas em brechó. Eu tenho essa fascinação por coisas antigas e misteriosas desde criança. Era uma quarta-feira ensolarada de julho, e lá estava eu passando de loja em loja para ver se achava alguma antiguidade que valesse a pena. Depois de passar por muitas lojas, acabei entrando na loja mais antiga da cidade. Não era uma das mais badaladas da cidade, mas tinha seu charme, com suas colunas originais do século XV e seu assoalho de madeira pura. O dono da loja era o Sr. Ebertoff. Ele tinha herdado a loja de seu falecido pai, que herdou do seu avô. Então muitas coisas estavam na loja desde o século XV. Foi lá que eu encontrei o espelho de Vatak. A moldura era escura, cheia de entalhes estranhos, como símbolos que eu não reconhecia, mas só a beleza do espelho já foi suficiente para chamar a minha atenção. Seu Ebertoff parecia aliviado quando apareci no balcão com o espelho. Não pensei duas vezes. Paguei o espelho e o levei para casa. Quando cheguei em casa, coloquei o espelho na sala, de frente para o sofá. Nos primeiros dias não notei nada de estranho ou diferente, mas os dias foram passando e as coisas começaram a ficar estranhas. Eu chegava do trabalho e via coisas fora do lugar, como copos, louças, toalhas e até mesmo roupas. Sendo isso impossível, já que moro sozinho, até pensei que fosse um ladrão. Mas como não dei falta de nada, acabei deixando de lado. Naquela mesma noite, enquanto assistia TV, percebi algo estranho. Meu reflexo não se movia ao mesmo tempo que eu. Primeiro pensei que fosse coisa na minha cabeça, mas resolvi testar. Levantei o braço bem devagar, e no espelho, meu reflexo levantou. Um segundo depois, o coração gelou. A cada noite, a diferença ficava maior e mais assustadora, até que chegou o dia em que eu estava sentado. Mas no espelho, o meu reflexo estava de pé, me observando com um olhar parado, como se estivesse pensando em algo. Os dias se passavam, e o reflexo se aproximava cada vez mais das bordas do espelho, e sempre de olho em mim, vendo tudo o que eu fazia. Em uma madrugada, acordei com um barulho e corri até a sala. O espelho estava caído no chão, trincado, como se algo tivesse batido e o jogado no chão, e desde então eu não vejo mais o meu reflexo. Os dias se passaram e as coisas normalizaram, e isso me deixava aliviado. Mas em uma noite, mais uma vez acordei com um barulho, e ainda deitado na cama, comecei a ouvir passos subindo as escadas, até que parou diante da porta do meu quarto. A porta então se abriu, e lá estava apenas uma sombra escura me olhando, enquanto eu estava catatônico, sem acreditar no que estava vendo. E quando a luz da lua clareou todo o meu quarto, eu tive a certeza. Era o meu reflexo que estava de pé na porta me observando. Então ele balbuciou algumas palavras. E como mágica, ele sumiu. Então levantei da cama e fui procurá-lo em cada cômodo da casa, mas não o encontrei. Achando que estava delirando, voltei para a cama e dormi por algumas horas. Quando acordei, percebi que ainda estava escuro. Então desci as escadas, e foi aí que eu descobri da pior forma possível. Eu estava preso dentro do espelho, e o meu reflexo estava fora, vivendo a minha vida. E quando ele me viu, olhando para ele, de dentro do espelho, ele veio caminhando até mim e disse: "Não se preocupe, ninguém sentirá a sua falta." Já imaginou comprar a casa dos seus sonhos, com um quintal espaçoso e cheio de possibilidades, mas descobrir que existe algo misterioso escondido bem ali, debaixo de algumas tábuas velhas de madeira? É exatamente essa história que vou compartilhar com vocês. Em uma pequena cidade do interior, uma família encontrou o que parecia ser o lar perfeito. Uma casa charmosa, com um quintal imenso que prometia momentos de alegria e diversão. Mas havia um detalhe que chamou a atenção desde o primeiro dia. Um poço antigo, coberto por tábuas desgastadas pelo tempo. No início, tudo parecia normal. As semanas passavam tranquilamente,
e aquele poço era apenas mais um elemento da paisagem. Porém, aos poucos, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Sons estranhos ecoavam durante a noite, e uma sensação constante de inquietação pairava no ar. O que poucos sabiam é que aquele poço guardava uma história antiga, passada de geração em geração, mas que acabou se perdendo com o tempo. Uma história que os moradores mais velhos da região preferiam não mencionar, como se o simples ato de falar sobre ela pudesse despertar algo que deveria permanecer adormecido. O que realmente se esconde nas profundezas daquele poço? Que segredos foram enterrados ali ao longo dos anos? Por que os antigos moradores da região demonstram tanto receio ao falar sobre ele? No próximo episódio de Ecos da Escuridão, vamos mergulhar nessa história intrigante e descobrir os mistérios que o poço esconde. Uma narrativa que vai fazer você repensar sobre as histórias que podem estar escondidas no seu próprio quintal. Se você gosta de mistérios e histórias que fazem você refletir, não pode perder esse episódio. Ative o sininho, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Lembre-se, na escuridão, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. E você, já teve alguma experiência misteriosa com lugares antigos? Conta pra gente nos comentários. Nos vemos no próximo episódio.